Esta aqui é uma muda do famoso cipreste italiano. O cipreste italiano ele se deu muito bem no Brasil, apesar que ele vem de regiões de clima mais temperado, mas ele aceitou bem o nosso clima, inclusive aqui em Ribeirão Preto, estado de São Paulo, que é a cidade mais quente do estado. O pessoal antigamente ainda plantam na frente das mansões. Ele é uma árvore que ele atinge assim de 25 a 35 metros de altura. E ele cresce em forma de uma coluna, bem fininho e estreito. E muito resistente, que dificilmente, nunca vi o vento derrubar um desses ou quebrar. E ele não é tanto exigente de solo, desde que seja um solo bem drenado, e aceita bem condições de seca quando plantado no chão, que as suas raízes vão esticar bastante. Já no vaso é diferente, né? No vaso, aí no caso a gente tem que, no caso de bonsai, fazer um solo bem drenado, que como as outras coníferas, ele não aceita encharcamento de solo. E aqui, essa muda inicialmente com 1 metro de altura, eu vou reduzir para uns 50 centímetros. E resolvi, aqui a luz, fiquei contra a luz, depois que a gente percebeu, né, não ficou muito boa a filmagem, mas dá para ver bem. E o cipreste italiano, eu resolvi fazer esse bonsai igual na natureza, a forma de uma coluna bem comprida, piramidal, mas comprida, não é uma pirâmide com base larga. Ele começa não muito largo e termina bem pontiagudo. Então esse eu imitei a natureza. E aqui fazendo a poda, depois eu vou fazer ajuste de alguns galinhos. Então esse, do jeito que eu estou fazendo, nós podemos definir como um bonsai naturalista, que a pessoa já vai olhar nesse bonsai e vai lembrar dele como é plantado na natureza ou nos jardins. Então isso é um bonsai que eu considero naturalista, que a pessoa olha naquela planta, no bonsai, e a lembra dele na natureza e fala, nossa, é idêntico à natureza, sem exageros de fazer muito artificialismo. E agora falando um pouco do solo dele, e já que ele exige um solo bem drenado, então, aqui eu já mostrando que eu já fiz bastante o desbaste, agora eu vou ajustar os galhos, a luz prejudicou um pouco, e agora ele vai encher novamente. Aí o solo dele a gente pode pôr até uns 40%, até 50% de material drenante. O caco de telha, o pedrisco, o ambos misturado. Às vezes muita gente usa até ambos misturado por plantando um vaso raso. O pedrisco vai drenar muito, vai manter o solo muito seco em época de calor. E esse estilo, o estilo colunar, exige um vaso retangular ou oval não profundo. Tem esse detalhe. Aqui eu estou pegando um vaso do Izumi, é um vaso histórico que o Izumi fez já faz quase 20 anos. É o primeiro lote que o Izumi fez de vaso retangular. E eu gosto de vasos assim que são praticamente que únicos, então eu tenho vários guardados assim para condições, para edições especiais de um bonsai diferenciado. Então, como eu já disse, aí o material drenante pode ser entre pedrisco e caco de telha misturado, até uns 50%. E depois o restante eu uso entre terra granulada e a casca de pinos, que é uma matéria orgânica, que vai ajudar um pouco nele na alimentação. E aqui eu já fiz todos os ajustes. E as coníferas, lembrando, é bom fazer o replantio sempre na estação da seca, quando o clima é um pouco mais ameno. Inclusive aqui na minha região, que é quente, no meio do ano, até agosto, começo de setembro, o clima é ameno, é a época ideal para fazer poda de raiz. E esse eu dei sorte, que apesar dele estar num pote fundo, ele não tinha raiz
pivotante e nem raízes muito profundas. E só falando um pouquinho de botânica aqui, ele é a família botânica são das coníferas. Aí a família tem várias divisões. Tem as pináceas, já no caso dele não é uma pinácea e nem junípero. Ele é um Cupressus sempervirens, o nome dele. Então, é uma conífera do gênero Cupressus, e aí a variedade, existem vários cupressus, que são ciprestes, de variedade sempervirens, sempre verde. Mesmo na neve, ele não perde a cor, ele sempre mantém verde, igual o pinheiro. Aqui agora eu estou mostrando, aqui eu já saí do normal dele. Aí eu até peço que façam seus comentários no nosso vídeo, o que acham. Eu fiz um nesse estilo aqui, Moyogi, com camadinhas, que não é o natural dele na natureza. E aqui eu fiz esse outro aqui, bem retorcido. O porquê do papel alumínio que foi passado uma câmara de ar e o papel alumínio por cima para não esquentar, que a câmara de ar é preta e aqui é muito quente. Deixe suas opiniões nos comentários.